Olá, eu sou Daiane César, administradora de imóveis, e venho dar um comunicado que a nossa live que ia acontecer hoje, às 15 horas, foi cancelada por problemas técnicos. De antemão, eu quero agradecer a disponibilidade do Dr. Franz Duarte e da Fernanda Lopes, que iam participar dessa live. Porém, nós vamos sim falar aqui sobre as relações locatícias em tempos de pandemia, para que você possa também esclarecer as suas dúvidas sobre o tema. Como administradora de imóveis, eu quero levantar aqui qual é o papel do administrador de imóveis em casos como esse, casos extraordinários, casos de uma pandemia. Será que de fato o que está acontecendo pode gerar uma epidemia de conflitos locatícios? Qual será o papel do administrador para amenizar, para dar soluções às partes? São momentos como esse que percebemos o quão importante é a atividade do administrador de imóveis, porque ele deveria ser um mediador nato no vínculo locatício. A locação hoje ela não pode ser mais passiva, ou seja, indiferente com o vínculo locatício, aonde o administrador ele apenas faz o contrato e espera o aluguel para fazer o repasse ao locador. Hoje a locação tem que ser ativa, exatamente. Tem que ter proatividade do administrador, porque ele que detém as habilidades necessárias para que o vínculo locatício se mantenha seguro. Então, o administrador ele tem que ter essa habilidade, essa proatividade de propor soluções de forma antecipada. É ele, esse profissional, que detém o conhecimento da lei do inquilinato, então tem que ser o responsável para manter o vínculo locatício equilibrado. O administrador ele não pode ser refém do locador. Entenda que é o administrador de imóveis que detém o conhecimento, que sabe como gerir as partes. Então, em um momento como pandemia, aonde todo mundo está sendo impactado e ele deve estar tomando conhecimento das coisas que estão acontecendo, é ele sim que tem que ser o provedor de soluções. É ele que de fato tem que verificar se o inquilino está sofrendo com a queda da receita. Como verificar isso? Se ele é o administrador, ele sabe, quando ele fez a análise do locatário, qual é a profissão do seu inquilino. Então, é muito simples ele conversar com o inquilino, solicitar provas. Ok, você teve receita no seu emprego ou foi demitido. Me diga como de fato você está sendo impactado com essa pandemia. Aí sim o inquilino ele vai dar sustentação material, comprovando que de fato ele está tendo consequências que vão impactar no pagamento do aluguel. O administrador de imóveis ele vai fazer esse filtro, vai identificar se de fato isso está sendo verídico, qual é o tamanho desse impacto, e propor soluções levando ao locador, notificando, que eu até entendo que para locações residenciais o administrador já deva orientar antecipadamente o locador de que possíveis demandas poderão ser solicitadas dos seus inquilinos. Então, já comunicar ao locador que isso pode acontecer e já prever quais seriam as melhores soluções para tentar ambas as partes chegarem a um comum acordo. Então, ao meu ver, como administradora de imóveis, e assim que eu estou fazendo, o administrador ele tem que ser o proativo. Ele tem que antecipar soluções. E o foco dele deve ser a manutenção do equilíbrio contratual. Muitos administradores apenas recebem a notificação do inquilino e passa para o locador, para que o locador tome a decisão sozinho. E isso não é a atitude correta, mais eficiente.
O administrador, quando for entrar em contato com o seu locador, ele já tem que levar possibilidades, soluções, mostrando o porquê. O administrador de imóvel ele tem que entender o seu papel, a relevância do seu papel. Ele é o intermediador das partes. E inquilino e locador, ambos são seus clientes. Então, esse é o foco que o administrador tem que ter. Se você já tem a sua carteira de imóveis, sabe quais são os perfis dos seus clientes. Por exemplo, eu tenho um inquilino que trabalha numa agência de turismo. Então você já tem uma noção do impacto que o seu inquilino está tendo. Então você já pode, de fato, se antecipar para propor essa negociação antes que elas venham até a você, certo? Para que você já estude, já se prepare para quando as partes vierem até você já poder explicar ao seu cliente, ao locador, ao inquilino, como melhor identificar a saída que seja, como eu disse aqui, o equilíbrio, buscar sempre o equilíbrio. Sabemos também que muitas pessoas poderão aproveitar da situação. Então, esse também deve ser uma preocupação do administrador em poder filtrar melhor essas solicitações para que, de novo, você consiga manter a saúde do vínculo locatício, que esse é o papel do administrador. Não queremos que contratos sejam encerrados, que vínculos venham a deixar de existir. Nós queremos pela manutenção, pelo bem do mercado imobiliário, pelo bem das partes. E se tivermos esse equilíbrio, essa mediação, essa possibilidade de trazer soluções, que é o papel fundamental do administrador, com certeza sairemos mais forte dessa situação extraordinária que temos que passar. Como leitora de um escritor chamado Taleb, ele tem um livro chamado Antifrágil, que são coisas que se beneficiam com o caos. E o administrador de imóveis, ele tem que usar a sua antifragilidade, ou seja, se fortalecer ainda mais com o que estamos passando, que é algo realmente extraordinário, que remete a algumas incertezas, mas como administradores de imóveis devemos estar preparados para minimizar, equalizar os ânimos também e trazer soluções para o mercado em prol de toda a coletividade. Como já foi muito bem explanado pela Daiane César, a função do administrador de imóveis nesses momentos de pandemia de Covid-19, eu quero falar agora um pouco mais sobre a questão da mediação e também sobre gestão ativa de contratos. Mas para isso eu quero primeiro me apresentar, aos que ainda não me conhecem. O meu nome é Thiago Maia, sou engenheiro civil, corretor de imóveis. Como engenheiro civil, eu atuo especificamente com engenharia legal, mas mais aplicadamente na engenharia de avaliações. Sou um estudioso, tanto como pós-graduando no direito imobiliário, mas desde 2015, quando surgiram essas leis, sou um estudioso da mediação privada, arbitragem e, mais especificamente, na mediação, as soluções consensuais de conflitos, que, ao meu ver, como corretor de imóveis atuante há mais de 15 anos no mercado imobiliário, eu vejo que em conflitos imobiliários a possibilidade da mediação é totalmente aplicável na busca de que ativamente as partes sejam protagonistas no entrelace da solução de conflitos. Dito isso, eu quero fazer uma pequena cronologia, pois em 2015 entrou no nosso ordenamento o novo Código de Processo Civil,
carreado de possibilidades de fomento à solução consensual de conflito, certo? Nessa esteira de 2015 foi editado também a lei que instituiu o marco legal na mediação. Eu me encantei com o estudo dessas possibilidades, mas o que a gente viu no mercado imobiliário, infelizmente, não foi a sua aplicação, porque nós temos uma cultura muito forte de litígio, a solução por litígio, busca realmente da jurisdição estatal, algo que culturalmente tem que ser respeitado, mas momentos como esse de pandemia, que as partes têm que efetivamente buscar soluções para os seus conflitos, se impõem e resta o que há. Os fatos se impõem. Então, em 2015, foram editadas essas leis. Passando do lapso temporal, eu comecei a falar em 2017, muito fortemente, que essas leis se aplicam ao mercado imobiliário, mas elas realmente não foram um caminho natural de soluções, muito embora a arbitragem cada vez tenha ganhado mais corpo, a mediação também, mas para conflitos maiores, empresariais, obras de infraestrutura, eu como engenheiro civil sei que essas questões de performance estão funcionando, mas contratos de grande vulto econômico, mas ao meu ver, já que é ventilado inclusive soluções para a área de consumo, desde que devidamente constituídas, vai ser uma realidade cada vez mais a aplicação da mediação, soluções consensuais de conflito, que entre elas está até a negociação, no decurso do contrato imobiliário. E é sobre isso que vamos falar mais agora. É bem verdade que muitas previsões legais para soluções costuradas pelas partes como protagonistas já estão na Lei de Locações, a Lei 8245 de 91. Porque se você analisar o artigo 18 da lei, que coloca que é lícito as partes, em comum acordo, prever novo valor para o aluguel, você vai ver que situações como as que nós estamos vivendo agora são possíveis de as partes, em comum acordo, instituir um novo valor, com previsão legal, e após passar desse lapso temporal, em face de uma nova normalidade, se reconstituir as condições de normalidade, prevendo um outro ponto que é muito caro, do meu apreço, esse assunto, que é a questão do equilíbrio contratual. Está em voga agora o livro, que nós vamos deixar o link aí da nossa indicação, do equilíbrio contratual e o dever de renegociar, do jurista, doutor, juiz, o Anderson Schreiber, que está se tornando uma realidade nesses momentos, né, turbulentos, mas antes tarde do que nunca, e para citar um versículo do Eclesiastes, coloca que há tempo para todo propósito debaixo do céu, acreditamos que o momento é agora, e a gente tem que criar força, ter bom ânimo, para passarmos esse momento difícil e dele sairmos mais fortes, porque é possível. É possível cada um assumindo a sua parte, cada um entendendo também o espaço do outro, né? Desenvolvendo a questão da empatia, que está aí tão sendo explanada e, para mim, de forma pertinente, e caminharmos, de fato, nessas soluções. Como falei, a lei do inquilinato ela tem previsão legal já para a questão do preço. Um dos temas mais intricados da temática locatícia, que é que o locador não pode retomar o imóvel no decurso do contrato da locação. Na verdade, até para isso, a lei do inquilinato em 91 já previa possibilidade para isso, já que o artigo 9º, inciso 1º,
diz que o contrato de locação pode ser desfeito por mútuo acordo. Isso é importantíssimo, gente. Se vocês analisarem, para isso vocês podem contar totalmente conosco. A lei do inquilinato, ela já previa soluções. Só que essas soluções, ao meu ver, elas não eram valorizadas pelos militantes, pelas pessoas que militam no mercado, né? Cada um devido à sua linha cultural, de formação. Nós temos muito forte a cultura do litígio, a cultura de soluções, que é a parte vencedora e perdedora. E na gestão ativa de contrato, isso não ocorre. Como engenheiro civil, atuante na engenharia civil desde 2010, para mim o melhor exemplo de uma gestão ativa de contrato é um contrato de empreitada. Quem já esteve à frente de mais de 50 funcionários, ou como eu, às vezes até de mais de 500 funcionários, sabe perfeitamente o que é uma gestão ativa de contrato. É conflito todo dia, com gente, muita gente, e você tem que gerenciar, procurar soluções, ouvir todos e ir reparando esse vínculo, né? Para que nós cheguemos à conclusão, no caso da engenharia civil, de uma obra, da melhor forma possível, com a satisfação do cliente. Então, a questão contratual não é muito difícil. Você tem um contrato continuado, certo? De médio, longo prazo, aonde as partes importam, e como já foi explorado muito bem pela Daiane, o corretor de imóveis, que é algo que eu defendo muito, ele tem que ser um mediador natural da relação. Eles têm que buscar a paz social, que é o objetivo principal do direito, né? Porque você ter 30 meses, né, que é a vigência aí da locação residencial, 30 meses conflituosos, é ruim para todos. Na questão comercial, que é mais a questão dos 5 anos, quando a fundo de comércio, pior ainda, 60 meses. Então, essa busca pela paz social, pela questão de você ter uma boa relação, um bom vínculo com o seu cliente, que ele se torne cliente e dê indicações, ela é cada vez mais um objetivo que está sendo imposto pela Covid-19, pela pandemia, mas é algo para se repensar, já que as nossas próprias leis já previam essas possibilidades legais, como citei, no Marco Legal da Mediação, no novo CPC e até mesmo a lei do inquilinato, aí salvo o melhor juízo, ao meu ver, ela já tem possibilidade legal total. Apenas não era priorizado. Então, para citar um ainda, está também muito em voga, vou falar um pouco a respeito, muito embora não seja advogado, mas vou colocar a minha questão como pós-graduando em Direito Imobiliário, estudioso do assunto, a questão do cenário da Lei de Liberdade Econômica e das nossas relações privadas instituídas aí pelo Código Civil, né, de 2002. A função social do contrato é o seu cumprimento, certo? Sempre com a boa-fé, a função social do contrato e o equilíbrio contratual, que já falamos aqui, deve ser feito o tempo todo de forma ativa, com a nova Lei da Liberdade Econômica. Está lá expressamente no artigo 421, parágrafo único, a questão da intervenção estatal mínima. Então, são parâmetros que fundamentam as nossas relações contratuais hoje. Só colocado mais em evidência, devido à necessidade das partes agora em renegociar, porque tem sido exposto, tem sido explorado isso nas decisões judiciais, que saem a toda hora,
tanto o dever de renegociar, como já disse, tema do livro do excelente jurista Anderson Schreiber, como a questão da boa-fé objetiva sendo expressa justamente nessa atitude das partes em renegociarem, como a questão da intervenção mínima do Estado já deixa totalmente evidente que as partes devem ser protagonistas do vínculo contratual e o seu cumprimento na expressão da função social do contrato, do artigo 421 do Código Civil. Como bem assentado pela Daiane, e eu sou um defensor total dessa questão, para mim, o corretor de imóveis ele deve ser, desde o início, reconhecido pelas partes como um mediador natural da relação locatícia, quando ele tem contrato de administração do imóvel, ele tem que reconhecer que os clientes dele são locador e locatário, não pode ser desprezado no vínculo, nunca, porque senão, se ele pesa a balança para um dos lados, ele não vai ser reconhecido como mediador. E para finalizar esse momento, deixando aberto as dúvidas, espero que o nosso vídeo seja eficiente para tal, para a gente ajudar cada vez mais. Nos novos vínculos contratuais, eu sou extremamente a favor, não apenas de uma cláusula compromissória, mas uma cláusula que ela seja canalizada, que até tem sido citado, porque o marco legal da mediação prevê a cláusula de mediação. Está especificamente nos artigos 2º, parágrafos 1º e 2º do marco legal da mediação, que nós vamos deixar o link também na descrição do vídeo, e o artigo 23, que prevê que, instituída a cláusula de mediação, caso as partes elas busquem uma solução arbitral ou uma solução judicial, elas devem primeiro buscar o procedimento de mediação como preferencial. Ou seja, tem eficácia muito grande desde que instituído na inicial do contrato, dando eficácia a essa cláusula, a anuência dos contratantes. Essa cláusula ela pode ser destacada no contrato, de que as partes tomaram conhecimento. Como a gente defende nos nossos canais, dá a possibilidade da discussão contratual às partes desde o princípio, para que não seja alegado que esse contrato é um contrato por adesão, certo? Que esse contrato veio pronto e não pode ser discutido, isso é ruim judicialmente. E, enfim, gente, essa é uma possibilidade para a gente sair fortalecido, da gente se posicionar como administradores, como agentes do mercado imobiliário, e também da gente, no meu caso e da Daiane, como criadores de conteúdo, como pessoas que estão aí nas redes sociais, para desenhar soluções para ambas as partes que procuram a gente. Muitas pessoas procuram a gente, tanto locadores como locatários, como pessoas do direito, operadores do direito, advogados. Enfim, a gente está sempre aberto. Eu quero citar uma frase aqui do livro do Anderson Schreiber, que eu achei muito interessante para concluir o nosso vídeo. Ele diz o seguinte: o dever de renegociar não é, como se vê, o dever de obter um certo resultado, mas um comportamento. Eu acho essa frase fantástica, certo? Indico muito a leitura do livro, indico muito o caminhar nesse novo entendimento de que as partes, como protagonistas do seu vínculo, podem sim desenhar
acordos que sejam eficientes, desde que seguindo os parâmetros legais, certo? E que a gente possa sair desse momento com mais força, com mais ânimo. Estamos sempre à disposição. Te vejo no próximo vídeo. Conte conosco, deixe suas dúvidas. Um fortíssimo abraço. Fiquem com Deus. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo abordando um pouco sobre o assunto, né, das relações locatícias em tempos de pandemia. Tentei aí demonstrar sobre o papel fundamental do administrador de imóveis. O Thiago também trouxe excelentes informações sobre o comum acordo, a mediação. Espero que a gente tenha esclarecido o máximo de dúvidas. Se você ainda tem alguma delas, deixe aqui abaixo dos vídeos, dos comentários, das dúvidas, que a gente com certeza irá responder, certo? Eu quero aproveitar também para você seguir a gente nas nossas redes sociais. É só procurar o Lei do Inquilinato na Prática, que é o nosso blog totalmente direcionado a locações de imóveis, ou Daiane e Thiago, que são a forma, né? É a forma que a gente é conhecido aí nas redes, com consultores imobiliários, que também prestamos consultoria locatícia para todo o Brasil. Eu aproveito também a oportunidade para convidar você a participar do nosso grupo no Telegram. É só você mandar uma mensagem para esse número que está aparecendo no vídeo, certo? Lá a gente aborda muitas outras informações inerentes ao assunto. E também você vai receber informações sobre um novo curso que estamos realizando, que é o Oficina de Contratos e Acordos de Locação de Imóveis. Então fique ligado, nos acompanhe, para você não perder essa oportunidade. E qualquer coisa, estamos à disposição. Agradeço por ter assistido esse vídeo e a gente te vê até a próxima. Muito obrigada.